Segunda nota, entendo que a nossa ZALI, a nossa Zona de Atividades Logísticas e Industriais, tem que ser promovida a PALI, Plataforma de Atividades Logísticas e Industriais. Isto do ZALI, além de a terminologia cheirar um bocado a condição africana, com tudo o que de nobre e de subdesenvolvido a palavra pode agregar, é objetivamente tímido. A zona de Aveiro, a zona de mais direta influência do Porto de Aveiro, tem capacidades únicas de produção da riqueza no nosso país. Os 13 municípios que mais de perto se envolvem com a realidade do Porto de Aveiro são municípios dinâmicos, com elevada capacidade de produção industrial já existente e com uma elevada capacidade de fixação de operações industriais, logísticas e comerciais no futuro próximo. Sabemos também da rede de plataformas logísticas que há muito se fala e que esperemos que seja este o governo que definitivamente a assuma em termos formais para também buscarmos mecanismos novos de apoio e de afirmação dessas plataformas tão importantes para a potenciação da nossa localização geográfica. E, portanto, entendemos nós que a zona que está dentro daquela que é juridicamente a área portuária se devem somar as zonas de localização industrial, nomeadamente dos municípios mais próximos ao Porto de Aveiro, para que nós consigamos ter uma plataforma para fixação e cogestão de atividades logísticas e industriais, de forma a potenciarmos todas as capacidades que aqui estão já instaladas e as muitas capacidades que seguramente nos anos próximos se vêm cá instalar. O Dr. Elizabeth Rita ainda há pouco falou da nossa zona industrial de nova geração, que estamos a trabalhar para a lançar uma zona polarizada como mais um elemento de dinamização desta zona, que já é hoje, no contexto nacional, uma zona com um contributo relevante para o nosso produto interno bruto. Portanto, esta nota de que temos que promover a nossa ZALI, jogando-a com as outras zonas industriais que aqui existem e, por isso, buscar maior capacidade competitiva com as outras realidades portuárias que o país tem, aquelas que nos são mais próximas, Figueira da Foz e Leixões, e outras que não nos sendo próximas existem, embora entendo eu que há um outro fator, que é o terceiro fator nesta nota da timidez, que deve ser bem jogado por nós. É o fator da diferenciação. Nós em Portugal temos a mania de fazer aquilo que os outros fazem. Se há um vizinho nosso que planta uma palmeira de folha redonda, logo passado 5 ou 6 meses, os jardins da vizinhança todos têm palmeiras de folha redonda. Na própria atividade industrial, a nota de inovação hoje deixa rapidamente de o ser por réplica ou cópia de tanta e tanta gente. Há uma nota que é fundamental na gestão portuária. Está escrito em N estudos, embora praticada em muito poucos, para não ser absolutista e dizer nenhum, que é um jogo de concorrência na complementaridade, que é obrigatório que o Governo da Nação consiga materializar no âmbito da articulação, repito, de concorrência na complementaridade que é necessário dar aos portos portugueses. Nada de novo, está inventado em vários países da Europa, nem é preciso ir para muito longe. A Espanha chega de exemplo, mas há na Europa melhores exemplos, além de mais que a própria Espanha, de países até mais pequenos do que Portugal. O que não podemos é ter um país tão pequeno, com tantas estruturas portuárias, numa relação de competição pela mesma carga, numa relação de competição pela mesma capacidade. Não é possível. O modelo, enfim, teremos que o exigir ao Governo. Já tivemos vários modelos desenhados, o último da famosa holding das administrações portuárias, que depois, enfim, lá se foi com o Primeiro-Ministro Santana Lopes, anda por aí, como eu, não sei bem fazer o quê. Do atual Governo, embora já lá vá um ano de exercício, enfim, ainda anda ao Governo a pensar que modelo é que há de montar para gerir estas coisas todas, ou então, se isto vai bem, sem qualquer modelo, e assim é que a gente vai bem, cada um para o seu lado, amigos comodantes, mas sem potenciar investimentos muito avultados e relevantes que o Estado, no seu conjunto, tem vindo a materializar nas nossas infraestruturas portuárias. Portanto,
entendo que é importante que o nosso plano estratégico resolva este problema e saiba assumir as suas notas diferenciadoras dos outros portos para ter mais espaço de crescimento e de afirmação naquilo que é a relação que tem que ser concorrencial e positiva com os outros portos nacionais. E nós temos como fatores diferenciadores a região onde estamos. Eu acho que estas apostas estão aqui referenciadas em mercados mais longínquos, em plataformas mais longínquas, na Guarda, em Salamanca, são projetos da maior importância para o desenvolvimento do Porto e para a sua afirmação nesta luta regional. Mas as capacidades que estão próximas ao Porto são as mais importantes, são as sempre residentes e reside aí o sustento principal, básico, da nossa infraestrutura portuária. Mas há mais fatores de diferenciação. A Marina da Barra é um fator claro de diferenciação. O Porto de Aveiro é o único dos 5 portos nacionais que tem uma marina de capacidade total naquilo que é a nomenclatura técnica de marina dentro da sua área portuária. É o único porto que tem essa capacidade instalada dentro de si próprio e que pode desenvolver nessa sua relação. Tem também outro conjunto de fatores, além do dinamismo industrial e comercial da nossa região, outro tipo de dinamismos ligados à riqueza tão relevante que aqui vive à volta da Ria de Aveiro e adiante voltarei a esta matéria. Portanto, entendo que vale a pena aprofundarmos o nosso plano para que ele ganhe mais importância, como dando ao Porto, assumindo o Porto como um elemento fundamental na estratégia de desenvolvimento regional, que se afirme num jogo de planeamento e cogestão com outras zonas de localização industrial e capacidade comercial e logística com os municípios que lhe são mais próximos e aí assumir a condição plena de plataforma logística e industrial e assumir os seus valores que claramente o diferenciam de outros portos do nosso país. A outra relação, em relação à omissão, às notas omissas, quero-vos dizer o seguinte como nota introdutória, elas são também 3. Eu não escolhi esta história do 3, é coincidência de ser o 3 de Abril, mas enfim, é mera coincidência, porque este exercício feito hoje de manhã não tinha nada a ver com esse pressuposto matemático. O plano estratégico define muito daquela que é a operação comercial do nosso porto. Define muito daquela que é a operação na relação tradicional da existência de um porto e da disputa das cargas para que cresça e, crescendo, se sustente financeiramente e justifique os investimentos que ao longo dos anos já se fizeram nele e, obviamente, são necessários fazer no futuro, tenham eles proveniência pública ou tenham eles proveniência privada. Mas é importante, na minha opinião, que ele saiba ser diferente, assumindo como elementos de importância estratégica para si próprio aquilo que são fatores que o diferenciam também a este nível. E, portanto, entendo que há 3 matérias na qual o plano é absolutamente omisso e que carecem de ser explicitados pela importância que têm. Primeiro, a pesca como realidade importante no nosso porto. O Porto Aveiro é o único porto do país que tem dentro de si pesca artesanal, pesca costeira com lota e pesca longínqua com uma dimensão de capacidade industrial instalada na transformação do pescado da maior importância no todo do país, trabalhando várias espécies, das quais a gente tem Maria só de falar de bacalhau, mas enfim, bacalhau é uma de tantas outras. E, portanto, é importante que o Porto saiba assumir a importância estratégica do setor das pescas, repito, nas 3 dimensões, porque eu não dou mais importância à pesca longínqua que à pesca artesanal, ou colocando a costeira numa relação hierárquica. Não! Cada uma destas áreas tem a sua importância. Tem importância para um grupo de empresas, para um grupo de comunidades, para um grupo de pessoas, é geradora de riqueza.